sentir, desde o início do culto, desde o primeiro louvor, desde a primeira oração, nós já podemos sentir a presença do Senhor aqui. Amém? Abra a tua Bíblia, por gentileza. Livro de Efésios, capítulo 1, verso 11 e 12. Nós vamos ler. Bendito seja o Senhor que nos trouxe aqui. Bendito seja a misericórdia do Senhor que está sobre nós. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Efésios capítulo 1, verso 11 e 12. Nós vamos ler. Quem achou diz amém. Ainda não? Corre. Aleluia. O Senhor é bom. Amém? O Senhor é bom. Uma das coisas que o Senhor faz quando nós nos reunimos, eu gosto sempre de lembrar disso, é o fortalecimento que Ele traz para as nossas almas. Não é verdade? O Senhor nos fortalece. Amém? Diz assim: nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Você entendeu? Vamos ler mais uma vez? Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Glória a Deus. Deixa a tua Bíblia aí no jeito. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje tem o título: o alinhamento do propósito. Quem ouviu pode repetir, por gentileza? Amém. Vamos acordar? Vamos acordar que dia de chuva parece que deixa a gente meio zen, assim, meio desligadão do tempo. Mas nós precisamos estar com a mente ativa a partir de agora. Amém? Nós já estávamos ativos no culto, e quando começa a palavra, a gente tem que ativar o outro botãozinho da mente que estava meio desligado aí, desconectado. Amém, igreja? O alinhamento do propósito. E eu já começo com uma pergunta: por que fazemos o que fazemos? Por que fazemos o que fazemos? E nós vamos pensar nisso hoje, juntos aqui nesse tempo que nós temos. Glória a Deus. Precisamos entender por que fazemos o que fazemos. Precisamos entender isso, estarmos ativos na nossa mente. Vivemos uma vida corrida, cheia de expectativas e sonhos, mas às vezes, por causa das demandas, por causa das situações, o que acontece? As coisas passam a não fazerem sentido para nós. Então, estamos ali naquela correria, planejando, correndo, sonhando, e de repente as coisas passam a não fazer mais sentido. De repente a gente se encontra em alguns questionamentos para tentar entender o que está acontecendo, por que não está mais legal, por que não está mais impulsionante, né? E a gente começa a entrar nessa confusão mental para tentar entender verdadeiramente o que está acontecendo conosco. E talvez você está aqui assim nessa noite. Talvez as coisas que você fazia e tinha sentido, passou a não ter mais sentido para você. Talvez a vida que você levava e fazia sentido, por alguma situação, passou a não fazer mais sentido para você. E nós precisamos entender isso. Porque nesse momento dessas perguntas, eu sei que todo mundo aqui passa ou já passou por essa situação. Por esse momento de começar a se perguntar, por que eu estou fazendo isso?
Por que eu faço? Por que eu vou à igreja? Por que eu vou ao trabalho? Por que eu estou nesse trabalho? Por que eu faço, eu tenho esse comportamento? Por que eu gosto dessas coisas? Por que eu não gosto daquelas coisas? Tem uma hora que a gente chega nesses paradoxos aí. E é o momento que gera em nós uma necessidade de retornarmos ou nos reconectarmos com o nosso propósito. Quem está comigo diz amém? Aleluia. Não esqueça que o tema da mensagem é o alinhamento do propósito. Amém? Aleluia. Então a palavra de Deus nos diz o que nós acabamos de ler. E um dos pontos que eu gosto, que eu quero destacar aqui, verso 12, que diz, com o fim de sermos, ou a fim de sermos para louvor da sua glória. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo claramente o porquê de ele fazer o que ele faz, o porquê de ele continuar fazendo, o porquê dele continuar insistindo. Ele está entendendo justamente o propósito de vida. O apóstolo Paulo aqui está deixando claro que entendia que o seu propósito de vida, ele era ao ponto de motivar os outros, ele servia para isso, e o mais importante aqui é motivar a si mesmo. E aí hoje eu fiz a pergunta para o meu esposo ali, ele ficou meio assim, ele entendeu de um jeito, eu estou tentando falar de outro jeito. E é muito bacana essa diferença de pensamentos, porque é quando isso acontece que a gente consegue crescer, não é verdade? É quando essas perguntas que não são entendidas, que a gente busca a resposta, e aí a gente consegue desenvolver um raciocínio e crescer mentalmente, né? E aí eu fiquei perguntando assim para ele, qual que é mais fácil, você motivar alguém ou você se automotivar? Qual que é mais fácil? Motivar alguém? Qual foi a sua resposta, amor? Motivar você mesmo? Ele respondeu também, motivar a mim mesmo. Você também? Gente, para mim é motivar alguém. Para mim o mais fácil é eu chegar aqui e falar, igreja, levanta, bora! Deus tem algo novo para a sua vida. Levanta, não desiste, não desanima. Isso para mim é muito fácil. Agora, quando eu estou sozinha, com as minhas dores, com as minhas angústias, com as minhas confusões mentais, sem saber para que é que eu estou aqui, o que eu quero fazer, o que eu tenho que fazer, por que eu ainda estou fazendo, quando eu entro nesses parafusos, eu luto muito para me automotivar. E aí o apóstolo Paulo vem rompendo esses dois limiares aí, o de se motivar e o de motivar o outro. Ele vem quebrando se é que existe uma dificuldade, ele vem dizendo assim, olha, eu sei estar feliz na bonança ou na pobreza. Eu sei continuar quando está tudo bem e eu sei continuar quando as coisas estão ruins. E a gente está falando aqui de alguém que apanhava pelo propósito. Alguém que antes de encontrar a Deus, de ter um encontro com Deus, matava pelo seu propósito. Eu estou falando de propósito de vida geral, em todas as áreas. Paulo era tão decidido que desde quando era visto ou chamado de Saulo, ele já tinha isso com ele. Ele sabia que o propósito tinha que fazer valer a pena. Ele sabia que existia um propósito sobre a vida dele, que ele nasceu para algo e nada o faria mudar o foco. Até que uma vírgula gigantesca ele se encontra com Deus. E aí o foco dele muda, mas a determinação não muda, só aumenta. Só aumenta ao ponto dele dar a vida dele. Ao ponto dele se permitir, se entregar para apanhar, para ser preso, por amor a um propósito. E nós às vezes nos perdemos por causa das nossas demandas, por causa das confusões, por causa dos sonhos frustrados, nós nos perdemos do nosso propósito de vida. E de novo aqui, irmãos, eu não quero falar apenas do nosso propósito espiritual. Eu estou falando da tua vida, eu estou falando das tuas demandas, eu estou falando da tua necessidade de crescer
Enquanto nós não tivermos em nossa mente claramente que Deus não nos criou à toa, que Deus nos criou e nos colocou no mundo, nos deu vida para um propósito, nós estaremos sempre entrando nesse quartinho da confusão na nossa mente. Então eu quero te trazer à memória hoje a questão do propósito na tua vida. Vai pensando aí, qual é o propósito? Talvez você diga, pastora, eu não sei. Talvez você diga, pastora, eu me perdi, eu esqueci. Eu preciso achar um propósito. Hoje é noite de tu achar um propósito em nome de Jesus. Se tu se perdeu, mas sabe qual é? Hoje é noite de tu voltar para Ele em nome de Jesus. Eu creio, igreja, eu creio em tempos diferentes em nossas vidas por conta de alinhamento de propósito. Eu creio nisso. Aleluia. Propósito quer dizer intenção, objetivo, finalidade, intuito. Eu tenho a intenção de fazer algo, eu tenho um objetivo de fazer algo, eu tenho uma finalidade no meu dia. Aí a gente começa as dificuldades, a ansiedade, o TDAH, a depressão, a conta, isso, aquilo, faz a gente acordar e dormir sem um propósito. Porque se não teve uma finalidade, não teve um objetivo, não está existindo um propósito. E o Senhor quer trazer a gente, ó, é como se o Senhor quisesse falar conosco assim, olha, acorda, desperta. Os anos estão passando, o tempo está passando, está voando, gente. Eu vou ter que montar minha árvore de Natal, que Caleb desmontou bicuda esses dias. Bravo! Vamos ter que montar já de novo, acabou o ano. Qual foi o teu propósito? Qual é o teu propósito? Porque o propósito do apóstolo Paulo fazia ele ficar em movimento. O apóstolo Paulo não parava porque ele dizia, eu tenho um propósito, aqui não é o meu descanso, eu não posso parar, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho um alvo, eu tenho algo, de mim muitas coisas podem acontecer, eu não estou aqui à toa, eu não fui livrado da morte à toa. Aleluia! E a falta de propósito traz desânimo. Traz desânimo. Às vezes a igreja está desanimada, a igreja como um todo. Está desanimada porque não tem um propósito. Quero dizer uma coisa para vocês aqui. A gente tem sonho em nossos corações. A gente tem sonho, queima, arde, de crescimento dessa igreja. De aumento, de ampliação desse templo. Nós sonhamos com isso todos os dias. Eu acho que a gente nem dorme direito. Sonhamos com isso, imaginamos e pá. Mas eu vou dizer uma coisa que Deus tem me ensinado. Se a gente tivesse um propósito, isso já teria acontecido. A gente está acomodado. Está legal. Está confortável. A gente consegue pagar o aluguel, está ótimo. A gente consegue pagar a conta de água e de luz, está beleza. Não mexe não, que está bom. Aí a gente não vive a ampliação. Porque não tem propósito. Toda igreja que cresce tem um povo com propósito. Toda igreja que cresce tem um povo com propósito. Eu não estou aqui para ferir vocês, eu quero alertar vocês em nome de Jesus. Às vezes nós demandamos um sacrifício tão grande para fazer algo para o reino. Mas quando nós temos um propósito, ninguém nos para. Eu gosto de dar exemplo com a mulherada. Quando você quer um sapato novo, o que você faz? Se vira nos 30, mas vai atrás do sapato. Nossa, eu vi lá na Shein. Está no carrinho, faz tempo. Uma hora ele sai do carrinho e vem para minha casa. Porque eu me viro. E aqui é um exemplo pequeno. Eu quero namorar, estou apaixonada, quero muito casar, o que é que eu faço? Me viro nos 30 para esse casamento aparecer, acontecer. Porque eu tenho um propósito. Eu quero muito uma casa nova, o que é que eu faço? Economizo, corro atrás, batalho, porque eu tenho um
propósito. Quando nós perdemos o propósito, nós nos desmotivamos, nós paralisamos, nos acomodamos. E eu vou dizer uma coisa: crente acomodado não vive milagres. Crente sem propósito não vive milagres. Pastor, eu queria tanto fazer a faculdade, mas nunca foi ver nem o preço do curso. Nem para dizer eu posso pagar. Pastor, eu queria tanto comprar algo novo lá em casa, mas nunca fez uma economia, nunca colocou isso como um propósito. Eu vim te dizer hoje, você está deixando de viver uma vida plena com Deus. O Senhor tem tratado isso em mim. O Senhor tem me despertado a fazer propósitos. Hoje eu olho para a minha vida e eu falo, meu Deus, cientificamente esse cérebro não é para funcionar nesse nível. Mas o Senhor tem feito ele funcionar além do que é esperado, me fazendo gerar propósitos em meu coração. Aleluia. É o propósito que te movimenta. A falta dele faz você perder o foco. Você até começou firme e forte, eu quero, eu vou, vai dar certo, tal. No meio do caminho você, perdeu o propósito. Perdeu o propósito. E nós estamos nos tornando a geração que desapega. Sabe, não quero mais não. Sabe por quê? Primeiro obstáculo que veio, fez você perder o propósito. Primeira dificuldade que tinha que pegar com mais força, você fez, tem que pegar com muita força isso aí, não quero não. Tenho que passar muitas horas sem dormir, não vou não estudar. Tenho que lutar muito por esse emprego, não vou atrás não. E aí você fica na mesmice. E o Senhor não quer isso para você. O Senhor não tem isso para você. O Senhor te chamou não para se acovardar. Te deu as nações como profeta. Oh, aleluia! Gente, profeta não era gente são, não. Profeta não era normal. Profeta sabia o que ele queria. Como o Caleb trouxe aqui. Tinha que falar, fala. Tem que fazer, faz. Levanta, bate na porta, toma teu banho, vai correr atrás, levanta. As coisas te limitam porque você permite. Eu trabalho isso muito lá no consultório. Mas porque eu não consigo, bora tomar um remédio. Se não consegue fisicamente sozinho, toma um remédio. Dá um up nesse cérebro. Toma uma vitamina, toma alguma coisa, se prepara, se orienta. Mas o Senhor não quer você na mesmice. A gente deixa de experimentar o novo de Deus, porque as frustrações fazem com que a gente saia do propósito. As frustrações fazem com que a gente perca o foco. A gente imagina aquela coisa grande, vai ser maravilhoso, vai ser tal. Muitas pessoas aqui, perderam o foco e por isso não estão mais aqui. Porque a coisa grande para acontecer, tem que existir um grupo focado, sem desanimar. E aí a gente perde o foco totalmente. A gente se frustra porque era para estar um monte, mas não tinha um monte, aí a gente se frustra, a gente deixa de fazer. E quando vê, a gente já está na multidão que retrocedeu. Sem a gente perceber, a gente já está na quantidade que parou. Porque a gente perdeu o foco. Sem você perceber, você já está na mesmice do seu trabalho. Está ótimo aqui. Não teve uma elevação de cargo, não teve uma melhoria, não bateu uma meta, não correu atrás, não mudou nada. Mas está bom aqui, querido, querida, pelo amor de Deus. O que tem nesse mundo de benefícios não foi para o povo do mundo, foi para o povo crente. Foi para os servos de Deus. Mas a Bíblia é clara em dizer que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Por faltar o conhecimento, a gente não treina esse cérebro para correr atrás. E a falta de propósito gera paralisação. E eu vou dizer uma coisa para você, presta bastante atenção nessa frase. Sem propósito, toda disciplina se desgasta. Quem ouviu diz amém.
Sem propósito, toda disciplina se desgasta. Eu vou dizer uma coisa para você. Aqui dentro, aqui dentro, morava uma pessoa que tinha uma autocobrança excessiva. E ela tinha dentro dela, eu estava falando com meu esposo esses dias, a síndrome da impostora. Síndrome da impostora. Eu sempre achava que eu nunca estava fazendo o que tinha que ser feito. Vocês estão me entendendo? Eu sempre trabalhei, eu sempre corri atrás, eu sempre fiz. Desde os 16 anos, quando eu casei, eu nunca parei de trabalhar. Eu nunca fui alguém que gostasse de ficar parada. Mas, ao longo dos anos, eu tive que lidar com essa pessoa dentro de mim, sempre me fazendo achar que todo mundo ia menos eu. Que todo mundo era capaz menos eu. Até que eu comecei a entender o funcionamento do meu cérebro. E isso mora aí dentro de você também. Ah, pastora, eu nunca pensei essas coisas. Não pensou, mas está paralisada. Não pensou, mas está paralisado. Talvez não pensou como eu. Nossa, você é uma impostora. Você até se arruma bonitinho de empresária, mas você não é empresária. E aí Deus me fez sentar comigo mesma e observar todo o meu crescimento ao longo desses anos. Eu não estou falando aqui para me gabar. Eu estou falando aqui para te dizer que existe um bug no meu cérebro que faz com que eu me diminua, que faz com que eu mude o meu foco do propósito que Deus me criou para ser e para fazer. Mas quando eu entendi isso e me posicionei para lutar contra isso, eu comecei a viver as possibilidades de Deus na minha vida. Eu comecei a ver que, na verdade, eu não estava fora do propósito, eu estava me cobrando demais, eu estava, às vezes, até saindo do propósito, porque eu achava que era eu que fazia. E quem faz é o Senhor. Nós só precisamos estar na posição. Quem faz é Ele. Então, sem propósito, toda disciplina se desgasta. Eu até fazia, mas como eu me perdia do propósito, eu parava de fazer. Eu até começava, mas quando eu me perdia do propósito, eu deixava para lá. E aí, quantas vezes você se pega desse jeito? Nossa, mais uma coisa que eu não fiz. Mais uma tentativa. Nossa, eu falei que eu ia fazer o curso, né? Seja surpreendente. Eu falei. Segunda aula eu já não quero ir. É luta, gente. É travar batalha contra você mesmo. Às vezes a gente fala, é o inimigo que está fazendo isso, que está fazendo aquilo. Não é. Existe algo aí dentro que você tem que lutar com esse algo todos os dias para você vencer. Todo mundo que você vê aí fora, que cresceu, que venceu, que tem uma disciplina, eles lutam por essa guerra, travam essa guerra todos os dias. Todos os dias. Deus é intencional e nos quer fazer caminhar no seu propósito. Deus é intencional. Ele quer que nós sejamos intencionais. Seu dia não é mais um dia. Só mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu acordei. Estamos indo. Não. Obrigado, Senhor, que eu acordei. Hoje eu quero isso, vou correr atrás disso, vou fazer aquilo, porque o Senhor me dará 24 horas para conquistar o que eu não consegui conquistar ontem. Hoje eu vou me levantar e hoje eu vou viver o que Deus tem para mim, sem me acovardar, sem fugir do propósito. Oh, aleluia! Jesus tinha um propósito, viveu e morreu por esse propósito. O apóstolo Paulo entendeu que o seu propósito ia além de ser um membro do Sinédrio. E o que é ser um membro do Sinédrio? É ser o cara top do STF. Não vamos falar daquele outro, estamos falando de um cara, vamos imaginar que tem um cara top lá. Ser um membro do Sinédrio era isso. Era ser alguém do tribunal judaico, de extrema importância.
E quando ele se encontra com Jesus, o que é que ele entende? Meu propósito vai além disso aqui. Eu achava que já era um propósito e exercia com excelência, mas agora eu entendo que meu propósito ultrapassa ser apenas um líder no sinédrio. Aleluia. E ele vai com esse propósito e luta até o fim. Daniel serviu em 2 cortes do Império Mundial, mas não se perdeu ou se distanciou do seu propósito. Você tem noção do que é isso? Saber entrar, saber sair, saber estar com um, saber estar com outro, viver as decepções, viver as frustrações, viver o período de seca, viver o período onde ninguém está com você, viver aquele período que você espera um abraço de alguém, uma ligação de alguém e não recebe, viver aquele período que ninguém te estende a mão, mas você não sair do seu propósito. Meu Deus! Daniel esteve servindo a reis, esteve ali, na Babilônia, obrigada Keila, no Império Medo-Persa, esteve ali, servia na corte, mas ele sabia qual era o seu propósito, ele não se desviou do seu propósito. Pode acontecer o que aconteceu, eu não saio daqui. Pode acontecer o que acontecer, eu sei quem eu sou. Pode acontecer o que acontecer, eu sei para que eu fui chamado. Pode acontecer a escassez que for, em área que for da minha vida, eu sei qual é o meu propósito. Aleluia! Esther entendeu e viveu o seu propósito. Através do seu compromisso ao propósito, toda a nação foi salva. A gente às vezes parece que essas pessoas eram deuses. Eu acho, porque às vezes eu leio a Bíblia assim e olho para essas pessoas, parece que, uau, elas eram pessoas. Uau. Não, eram só gente como a gente. Seres humanos que receberam um chamado, receberam o propósito, entenderam seu propósito e fizeram valer a pena aquele chamado. Se transformaram em história onde hoje nos direciona, hoje nos guia, porque entenderam e não deixaram seu propósito. Aleluia! Encontramos, porém, na palavra de Deus, exemplos de pessoas que se perderam do propósito da vida. Não sabiam mais o que faziam e por que faziam. Lembra que eu perguntei lá no início? A gente sabe o que a gente faz e por que a gente faz? Né? E algumas pessoas, como Sansão, nasceu com um propósito, foi ensinado sobre esse propósito, conhecia esse propósito, mas o que ele fez? Escolheu viver sem o propósito. E isso, aí, faz parte do livre-arbítrio. Deus vai te dar o poder de escolha, Deus te deu o poder de escolha. Sou eu e você que escolhemos se nós queremos viver por um propósito, seguir o nosso propósito, ou se nós queremos só existir de qualquer jeito. Se essa mudança não acontecer aqui dentro, nós seremos os mesmos todos os dias. Nada acontecerá de diferente. Não alcançaremos o que o propósito traria para nós. Por quê? Porque a gente decidiu viver de qualquer jeito. E aqui eu não estou falando nem de viver de qualquer jeito, viver em pecado, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de se desconectar do chamado, do propósito. Que em nome de Jesus o teu propósito volte a queimar no teu coração. Que em nome de Jesus o teu chamado volte a te incomodar profundamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não fomos criados para vir aqui apenas, queridos, e sentar aqui. Não fomos criados para ir lá numa empresa e picar cartão apenas. Não fomos criados para sonhar com coisas mundanas e até alcançar, abandonar tudo para alcançar aquilo. Não! O nosso propósito de vida vai além. Ele é para a eternidade. Ele é além. Aleluia! E Sansão escolheu viver sem este propósito.
que aconteceu com Sansão? Ele se tornou inútil. Um homem criado, escolhido desde o ventre como eu e você, denominado para uma missão, decidiu fazer o que queria. E quando nós decidimos fazer o que queremos, nós fugimos do nosso propósito. O propósito dói, o propósito exige de nós, o propósito nos amassa, o propósito cobra de nós, o propósito arde em nosso coração, o propósito não nos deixa mudar o foco. Aleluia! Saul foi outro exemplo, foi escolhido para um propósito, mas se perdeu em sua ganância, perdeu a sua própria alma, perdeu a sua própria vida em guerras que não fazia parte do propósito. Aleluia! Quando você se desconecta do propósito, seu cérebro entra em modo de sobrevivência. Quem está me ouvindo diz amém. Amém? Quando você se desconecta do propósito, seu cérebro entra em modo de sobrevivência. O que é isso, pastora? Ele faz o mínimo necessário para evitar dor e buscar gratificações imediatas para sentir prazer. Quando você sai do propósito, você entra numa câmara chamada conforto. Conforto desconfortável, tá? E aí ele entra nesse lugar, nesse modo de sobrevivência, e faz o mínimo. Deus está te olhando e te dizendo, eu te criei para produzir tanto. Te criei para crescer tanto. Confiei em você um tesouro tão grande. E tu está aí fazendo o mínimo. Deixa eu ir lá, picar meu cartão. Deixa eu ler um versículozinho hoje. Deixa eu fazer uma oração rapidinho aqui hoje. Deixa eu falar com uma amiguinha aqui de vez em quando. Deixa eu fazer. Tudo isso é propósito de vida. Tudo pouquinho. E Deus olhando para a tua cara e dizendo, camarada, felizarda, eu tenho coisas grandes para você. Eu tenho coisas grandes para você. E você não desbloqueia essa mente. E você não luta contra essa mente que todo dia quer te paralisar. E aí o cérebro faz isso. Entra nesse modo de sobrevivência, quer evitar, toda a dor, evitar o cansaço. Ele fala, não vou não, é muito difícil. Não quero correr atrás disso não, para quê? Vou deixar isso quieto. Não falo mais, não reclamo mais, não mostro mais o caminho, não, vou deixar para lá. Por quê? Porque é desconfortável viver o propósito. Gente, esses dias eu abri a live do Tempo de Fé, eu vou abrir meu coração para vocês. Chorei largado. O tema que Deus colocou no meu coração naquela manhã foi falar sobre solidão. O tema era não se sinta só. Eu passei 10 minutos da live sem ninguém entrar, nem no YouTube, nem no Instagram. 10 minutos, gente. Você tem noção que é falar para o vento, 10 minutos. 10 minutos. Para mim que me importo com isso, talvez você que não gosta de fazer vídeo, é só, abre uma live no Instagram para tu ver. Abre para tu ver como é confortável, como é legal. E eu ali, não se sinta só, o coração quebrado, Esdras. Falei, Jesus, o Senhor não está me vendo não, por que o Senhor me botou esse tema hoje? Não se sinta só, ninguém entrava. 2 minutos, 3 minutos, nem da comunidade cristã Esperança Eterna, ninguém pisava. Eu coloquei no meu coração, vou entregar o recado inteirinho, com gente ou sem gente. De repente. Foi uma das lives com mais pessoas que eu tive. De repente, primeiro veio a angústia. Primeiro veio o pensamento que falava para mim, desliga isso aí, ninguém vai perceber. Exclui tudo, ninguém vai perceber nem que tu entrou. Desliga, cai fora. É uma guerra que você trava para viver o propósito. Zama, porque você quer se exibir? Não, gente, vocês não têm noção do que acontece naquele tempo de fé. Se eu fosse vocês, eu participava mais dos tempos de fé.
Vocês não têm noção do que Deus faz, do que Deus tem feito na minha vida, na vida de pessoas que eu nem conheço, que entram lá, que comentam, que me encontram depois, me fala, entra no privado, conversa comigo, porque tem um propósito ali. Tem um propósito. E viver o propósito dói, gente. Dói. Mas o Senhor me fez passar por isso. Acho que Ele estava certeza. Certeza que Ele estava me testando. Eu quero ver se tu aguenta ficar só. Eu quero ver se tu aguenta falar de solidão quando tu está só. Eu quero ver se tu suporta durante o processo falar sobre essa solidão, falar como que é, não se sentir só, se automotivar, estar firme, não cair, não abandonar o teu propósito quando tu está sozinha. Eu quero ver se tu consegue. E aí o Espírito Santo vai trabalhando, vai colocando você em situações para forjar o que Ele quer. Às vezes a gente acha assim que, já que a gente está fazendo o que é para Deus, é para dar tudo certo. Já que a gente abre a igreja para ter aqui coisas do céu e falar de Deus, essa igreja é para estar lotada. O propósito dói, o propósito mexe com a tua estrutura. O importante é tu não abrir mão do teu propósito. Aleluia! Quando nós mudamos, o propósito está claro, o sistema de recompensa que eu acabei de falar do cérebro, agora ele muda. Como assim? Muda de direção completamente. Presta atenção. As mesmas áreas do cérebro que eram utilizadas, as mesmas áreas que gravavam, que geravam dopamina com distrações, porque gerava. Quando tu paralisa, quando tu muda o foco, tem dopamina também, ser humaninho. É bom, é legal, é prazeroso. Quando você se alinha ao propósito, quando o propósito volta a ficar claro, o mesmo sistema de recompensa muda de direção. As mesmas áreas que geravam dopamina com distrações começam a liberar prazer ao ver o seu progresso. Quando começa a ver o seu progresso, quando começa a ver que está dando certo, esse mesmo cérebro que queria te parar, ele começa a te forçar a ir. Ele mesmo começa a te dizer, continua, funcionou. Valeu a pena ficar. Volta aqui para o meu exemplo lá da live. Quando eu comecei a ver, chegou um, chegou dois, chegou três, chegou uma lá no Instagram, falou, essa fulana é minha irmã, fulana é minha prima, fulana é minha amiga, e não sei o quê, eu convidei todo mundo. Comecei a ver aquilo, o cérebro já mudou. Ele já não mais mandava eu desligar e sair. Ele já mandava, continua, Zama, agora tu vai passar das 10, porque o tema tá bom. Agora tu vai bater tua meta, vai passar das 10, não vai ficar só até as 10, porque o tema está funcionando, o teu propósito está sendo cumprido. Então, olha como nós precisamos entender. Trabalhar a nossa mente para que ela trabalhe para nós. Quem entendeu diz amém? Colocar a nossa mente para funcionar ao nosso favor. E aí entra uma harmonia, eu já estou terminando, entre o cérebro, projeto de Deus e execução. Você ouviu? Quando isso acontece, você virou essa chave, começa a existir uma harmonia. Teu cérebro conversa com o projeto de Deus e te coloca em execução. Teu cérebro entende o propósito de vida e te coloca para funcionar nesse propósito. Aleluia! Cientificamente, isso é chamado de dopamina intencional. O prazer gerado pelo avanço em algo que faz sentido. Porque sem propósito nada faz sentido. Sem propósito é tudo por acaso. Por acaso eu vim para a igreja. Por acaso eu vou no culto. Por acaso eu estou numa live. Por acaso eu fui lá no trabalho. Por acaso eu tentei uma porta nova. Quando não tem essa ligação, quando não tem essa harmonia, tudo vira acaso. Mas quando tem harmonia, o entendimento, o teu cérebro se linka com o projeto de Deus na tua vida e faz você executar o trabalho.
Aleluia. E aí, cientificamente, é chamado de dopamina intencional. O prazer é gerado pelo avanço em algo que faz sentido, mas a Bíblia chama isso de trabalhar como para o Senhor. Você ouviu? A dopamina intencional, cientificamente, quando a gente traz isso para o nosso lado espiritual, o versículo está aqui. Trabalha, faz tudo, corre atrás, vive o teu chamado, vive o teu propósito, vive o teu projeto, como se fosse para o Senhor. Porque quando nós focamos no Senhor, nós não nos viramos, nós não perdemos o foco, nós não deixamos passar, nós não saímos da direção quando nós focamos no Senhor. Então eu vou trabalhar como se fosse para o Senhor. Eu vou agir como se fosse para o Senhor. Eu vou corrigir a minha mãe que está precisando de correção, como se fosse para o Senhor, tá? Não vai de qualquer jeito, não. Não vai achando que tu é bom, que tu é boa, não. Vai devagar, como se fosse para o Senhor. Eu vou viver uma vida lá fora, no mundo, porque eu estou no mundo, mas eu vivo como se fosse para o Senhor, como Daniel. Aleluia. Assim entendemos. A Bíblia diz em Colossenses 3:23, tudo que fizerem, faça de todo o coração, como sendo para o Senhor, e não para os homens. Porque para os homens a gente se decepciona. Para com os homens a gente se frustra. Para com os homens até começa bastante, começa um monte, começa cheio, todo mundo topa, todo mundo está contigo, todo mundo te abraça, mas de repente, cada um vai para um foco. Cada um muda a direção. E você não pode parar, você não pode desanimar, você não pode deixar passar o que é o teu propósito de vida. Assim entendemos que o propósito deixa de ser externo e passa a ser interno, quando alinhamos fé, sentido e ação ao plano divino. O cansaço não desaparece, mas passa a valer a pena. É aquela assim, sabe? Eu estou cansado disso aqui que eu estou fazendo, mas está valendo a pena. Eu estou cansado de vir abrir a igreja e ficar e tal, mas está valendo a pena. Eu estou cansado de sair do trabalho, uma correria, e honrar os meus compromissos na igreja, mas está valendo a pena. Eu estou cansado de viver, de levantar, de sair para trabalhar, para trazer alimento para dentro de casa, mas está valendo a pena. Estou cansado de chegar lá e conversar de novo com meu esposo, com a minha esposa, de tentar resolver a situação, mas está valendo a pena. Quando nós alinhamos essas camadas, tudo faz sentido e passa a valer a pena. Aleluia. O propósito muda a sua energia e a sua motivação. Se tem propósito, tem energia e tem motivação. Ah, Zama, você é imparável? Não. Às vezes a gente vai sangrando, mas a gente vai. Às vezes a gente vai doendo na alma, mas vai. Às vezes eu falo, meu Deus, o que o Senhor quer mais de mim, que tem essa cobrança aqui dentro? E aí a gente vai mergulhar para saber o que é que Deus quer mais. Porque se tem uma cobrança é porque Ele sabe que tu tem capacidade. Se tem uma cobrança aí, algo gerando, uma ideia, um sonho, um plano, é porque Ele te deu capacidade e Ele quer te levar para esse lugar. Aleluia. Mas a falta de propósito faz você deixar de sonhar. Qual é o seu nível de clareza do seu propósito de vida? Poder ficar de pé, por gentileza. Porque a gente às vezes se perde, porque a gente não lembra do nosso propósito. A gente muda a direção, a gente muda o foco, porque a gente não lembra do nosso propósito. Eu quero te lembrar que o Senhor te criou para vencer. Eu quero te lembrar que o Senhor te criou para ser exemplo. Eu quero te lembrar que o Senhor te criou para ser estrutura na tua casa, na tua família. Eu quero te lembrar que o Senhor te criou, te dotou, te deu força para ser um bom empreendedor e fiel a Ele. Aleluia! O propósito muda a energia e a sua motivação. A motivação deve ser interna e espiritual. Vou falar para vocês. Uma das minhas linguagens de amor é palavra de afirmação. Eu amo quando alguém me elogia.
Eu fico toda felizona quando alguém fala, nossa, eu amei, eu gostei de algo que eu fiz. A minha linguagem de amor, uma das, é palavra de afirmação. E justamente com essa, Deus precisou me tratar. Porque eu achava que o dia que eu não recebi o elogio, a coisa que eu fiz não prestou. Eu achava que o meu propósito não estava sendo realizado quando o outro não visualizava e quando o outro não tentava me motivar de alguma forma. Então, quando nós entendemos como nós funcionamos, o Senhor trabalha em nós e nos traz clareza do propósito. O teu propósito tem que estar acima da motivação externa. O teu propósito tem que estar acima, além da motivação do outro, de quem está do teu lado, de quem está por aí. Se a pessoa gostou e falou, amém. Se gostou e não falou, amém também. Se não gostou, amém dobrado, porque tu está seguindo o teu propósito. Sai desse lugar de tentar agradar e entra num lugar de agradar ao Senhor, estando no teu propósito, estando no teu chamado, em nome de Jesus. A tua motivação deve ser interna e espiritual. Isaías 40, 29 ao 31 diz, Ele fortalece o cansado, dá vigor ao que está sem forças, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não se cansam, andam e não se fadigam. Aleluia! Isso é o que Deus tem para o teu coração nessa noite. Em nome de Jesus, permita que o Senhor mude a tua impressão, mude o que tem aí no teu coração, na tua mente, sobre a tua existência, sobre o teu propósito de vida. Em nome de Jesus, permita que o Senhor te motive nesta noite com essa palavra, e amanhã você acorde decidido a fazer a lista de novo, a trazer os projetos para a mesa de novo, a colocar os propósitos em ação de novo, porque Deus quer abrir portas grandes na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Aleluia.